Por que a gente chama o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia? Os americanos chamam de Revelação, livro da Revelação, Revelation. E essa e outras perguntas, uma entrevista que eu fiz com o Paulo On, professor de grego, que também tem um curso muito legal que está aqui embaixo sobre grego, ele respondeu. E eu já fiz o corte aqui, vou postar agora para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, aperta curtir, assina o canal, sininho, essas coisas. Agora também eu quero convidar você para entrar no nosso grupo de Telegram. Todo dia eu posto uma coisa nova ali sobre interpretação bíblica e hermenêutica, tá bom? Vamos pro vídeo? Deixa eu falar então, vamos para a palavra. Para mim, a palavra Apocalipse. Vamos começar a conversar, já que a turma talvez já está curiosa. Talvez o texto principal é o texto de Apocalipse, né? Que ganhou o nome Apocalipse. Então, alguns acharam que até a gente ia conversar sobre o Apocalipse. Eu pus o Apocalipse no Novo Testamento, eles acharam que é o Apocalipse, o último livro. Mas a gente já tem uma diferença por exemplo, os americanos ou a língua inglesa traduziu por revelation, revelação. E a gente, provavelmente por causa do latim, não sei, você vai me dizer agora, você que é o professor de línguas, a gente caiu num outro que chamou de Apocalipse, não quis traduzir a palavra. Você sabe que português é muito elitista, né? Americano é mais tranquilo com isso. Mas por que a gente não foi para o Revelação, por exemplo, o nosso último livro ser Revelação? Eu acho a palavra feia pro livro de Apocalipse. Revelação, né? Mas o livro do Apocalipse, Apocalipse, né? Vem de apocalipsis no grego, que significa literalmente revelação, né? Tem o verbo apocalipto, que significa revelar. Então, o livro em si significa a revelação. Fica muito fácil já no prólogo do Apocalipse, né? Essa é a revelação de Jesus Cristo. A palavra que é utilizada aí, ó, viu? Revelação de Jesus Cristo. Então, é a palavra, os eventos e todas as coisas que vão ser mostradas a João por meio de visão, a princípio para enviar 7 cartas a 7 igrejas, mas na parte final falando de uma revelação mais ampla sobre a história da humanidade ou sobre o desfecho da história da humanidade. Então, na sua etimologia, a palavra apocalipse tem a ver com você revelar algo que está oculto, né? E a questão, né, da vontade de Deus, né, da vontade até relacionada com os eventos do fim do mundo, sempre são domínio exclusivo de Deus, que são pouco a pouco mostrados para as pessoas, para que as pessoas tenham um padrão e saibam por onde eles estão indo, né? Deus nunca vai revelar o que vai acontecer de forma assim nua e crua. A linguagem é sempre, né, uma linguagem de figurada, você remete a algumas ideias, nunca é algo tão assertivo como a gente falou agora há pouco. Então, revelação de Jesus Cristo, olha só, a qual Deus lhe deu para mostrar. Tá aí outra palavra importante, o verbo mostrar. Revelação, revelar significa mostrar. Mostrar o quê? Aquilo que estava oculto, tá? Isso vem muito próximo ao uso da própria palavra revelação no Antigo Testamento, que também quer dizer mostrar. Então você está dizendo aqui que lá no original, direto do original era do Fontana, não é o seu. O seu como é mesmo, o seu curso? O meu nem tinha nome direito. Pô, mas o direto do original é um nome que pegou, hein? Mas assim, Pegou. então você está me dizendo que assim, é Apocalipse de Jesus Cristo, é assim que está começando lá. Isso. Isso, né? Apocalipse de Jesus Cristo. Então, Mas já está errado, a gente fica chamando Apocalipse de João, já não é. Foi Apocalipse de Jesus Cristo entregue a João, mas o entregue a Apocalipse João. é de Jesus. É que nem falar evangelho de João, né? Então, o evangelho, as próprias boas novas não são de João, mas a gente fala de João porque foi ele que escreveu. Entendi. Então, o mostrar é que palavra lá? Ou isso aí já tentando traduzir a primeira? Ou existe um paralelo?
Não, tem um paralelo aqui, né? Mostrar, você descortinar, são todos verbos aí cognatos que estão relacionados, por exemplo, a um verbo muito importante no Antigo Testamento, que é o verbo galá. O que é o galá? Galá é você mostrar alguma coisa, mas é como se Deus estivesse mostrando algo oculto para as pessoas, né? Na boa teologia, a gente diz que, por exemplo, a palavra de Deus é a revelação especial. Por que é a revelação? Porque Deus, ele mostra, ele descortina a sua vontade específica para fins de redenção para o ser humano. Então, a vontade de Deus é uma vontade oculta em Deus, né? A gente que é presbiteriano, a gente gosta de falar dos decretos. O decreto é a vontade oculta de Deus que a gente só vê pelos efeitos, mas está em Deus. A forma de nós enxergarmos essa vontade só pode ser feita por meio da revelação. Aliás, tudo de Deus, né? Porque Romanos 1 vai dizer que aquilo que nós conhecemos de Deus, nós só conhecemos porque ele nos revelou. E só podemos conhecer Deus na exata medida que ele se revela, se apresenta, se as coisas de Deus se descortinam diante de nós. Então, é muito o sentido de mostrar. Você tem algo no bolso, né? As pessoas sabem que você tem alguma coisa aqui no bolso, mas você mostra, você tem isso, você tem uma chave no bolso, você tem uma carta, um cartão no bolso. É interessante que a gente sabe que a palavra equivale, né? O Galá e com o Apocalipse por causa da Septuaginta, né? Uhum. 200 a 300 anos antes de Cristo, a turma traduziu todo o Antigo Testamento para o grego. E a palavra Galá ou é Galá? Galá, galá. Galá. Ela foi traduzida como Apocalipse, certo? Seria isso. Isso, Mas eu isso. também já ouvi que essa palavra galá, ela também foi usada como no exílio, como se fosse assim, expor para o inimigo. Também, porque dependendo do contexto, o verbo tanto galá quanto apocalipto, né, que também vai ser muito parecido com outro verbo no grego, phanerol, que é mostrar, manifestar. Esses verbos, eles têm uma amplitude semântica grande. Então, o sentido primário é mostrar. Esse mostrar pode ser feito de várias maneiras, dependendo do sujeito, dependendo das condições. Por exemplo, a revelação em Apocalipse 1:1 é de Jesus Cristo. Aí nós temos um genitivo de referência, né? De Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo mostrando algo oculto que não está relacionado a simples coisas. É uma mensagem. É uma mensagem que ele endereça a João. Em outros textos, em outros contextos, você pode mostrar várias outras coisas que não exatamente algo oculto em termos de mensagem, pode ser coisas mais materiais, pode ser demonstração de força, você pode ser demonstração de autoridade e assim por diante. Pode ser uma fratura exposta, né? Esse expor para fora como se fosse algo Sim, ruim, um pecado exposto, que foi descoberto, né? Tinha um pano em cima, por isso que você tem esse negócio do véu. A gente vai trabalhar um pouco mais. Vamos só então fechar aqui a palavra revelação que deu o nome para o Apocalipse. Vem da primeira palavra, era comum isso, né? Eles pegarem a primeira sim. palavra, dar o nome para o material, para o livro. Então aqui, Apocalipse, a gente só ganha porque a primeira palavra é revelação. Se É fosse revelação. se fosse anjo, seria anjo. Sei lá, Se bem, seria se bem que tem interessante. bastante anjo em Apocalipse, né? Mas a prática de colocar o nome do livro pegando da primeira palavra é uma prática que a gente vê muito acontecer no Antigo Testamento, né? Por exemplo, o Pentateuco vai ser todo ele assim. No Novo Testamento já a prática mais geral é de associar o livro à pessoa. Isso para que os leitores tivessem a ideia de autoridade. Então, nós temos Sim. evangelhos atrelados a pessoas, os atos atrelados aos apóstolos, todas as cartas atreladas às igrejas, né? Apocalipse é um livro sui generis na Bíblia. Não tem outro livro de cunho tão profético ou apocalíptico como Apocalipse. Então, as pessoas já de cara pegaram a primeira palavra porque
na minha opinião, é a palavra que melhor exprime todo o conteúdo do Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo. Então, ficou assim, foi traduzido em várias línguas, né? Por exemplo, no português a gente mantém Apocalipse, né? Mas você falou no inglês que mantém a tradução revelação, em outras línguas também é revelação que está lá, não propriamente Apocalipse, mas o sentido é esse. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.